Antes de começar a investir, para garantir uma boa rentabilidade e evitar prejuízos, é importante que você saiba qual é o seu perfil de investidor. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como você vai definir isso e quais os melhores investimentos para cada tipo de perfil. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Embora muitas pessoas acreditem ser complicado investir aí em renda fixa e renda variável, o que a gente realmente precisa fazer é ter um bom planejamento e bons estudos iniciais ali, e aí nada disso vai ser complicado, na verdade vai ser bem mais simples do que parece. Como existem dezenas de ativos aí, tanto na renda fixa quanto na renda variável, né? Na renda fixa a gente tem aí, por exemplo, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, Debenture, CRI, CRA. Na renda variável a gente tem ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos multimercados, ouro e por aí vai. A primeira coisa que a gente precisa fazer para simplificar tudo isso é definir qual o percentual que a gente vai colocar em cada classe de ativos. Antes da gente começar esse conteúdo, lembra de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal para você receber sempre que a gente postar novos vídeos. Lembra de apertar o sininho aí e se tiver algum amigo, alguma amiga aí que possa se interessar por esse assunto, compartilhe com ele também. Normalmente, se você já tem uma conta aberta em alguma corretora, nós já fizemos vídeos aqui te ajudando a escolher uma corretora, mas se você já abriu essa conta, você deve ter preenchido algum questionário lá, algum formulário que tem a intenção de definir qual é o seu perfil de investidor. Muitas vezes a corretora já até indica ali um percentual ideal em cada classe de ativos para você. Eu pessoalmente odeio essa ideia, eu não gosto disso, porque normalmente ela leva em consideração somente qual é o seu conhecimento. Aquele questionário ali que ele é obrigatório, ele vai ver ali onde que você já investiu, vai fazer algumas perguntinhas bobas ali, mas se a pessoa é iniciante, ela nem vai saber como responder aquilo direito, e aí eu acredito que esse perfil não vai condizer com a realidade. Muito menos essas indicações de carteiras prontas que a corretora já te dá. Eu prefiro seguir a metodologia do Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, que escreveu aí o livro O Investidor Inteligente. Deixa eu até ver se ele tá aqui, ó. Este aqui, ó. Você já leu? Fala comigo. Se você já tiver lido, coloca aqui embaixo que eu quero saber. Mas nesse livro tem uma coisa muito legal, que é basicamente aí ele diz que se você tem um perfil conservador, você deve colocar 25% em renda variável e 75% em renda fixa. Se você tem um perfil arrojado, você deveria fazer o contrário, colocar 25% em renda fixa, 75% em renda variável. E se você tiver um perfil moderado, aí divide meio a meio, 50% renda fixa, 50% renda variável. O que a gente conclui em relação a isso? A gente conclui que ninguém é tão conservador o suficiente para ter somente renda fixa nem carteira, nem tão arrojado o suficiente a ponto de ter somente renda variável na carteira. Eu acredito muito nessa ideia. Eu acho que todo mundo deve ter pelo menos 25% em renda fixa, pelo menos 25% em renda variável, e a gente precisa simplesmente determinar qual vai ser esse percentual de acordo com o seu perfil de risco. Não tem problema você ficar entre esses 25 e 75, você fala, não, eu sou moderado, mas um pouquinho mais arrojado, então você vai lá e coloca 60% em renda variável e 40% em renda fixa, isso tudo bem, mas o que a gente conclui aqui disso é que a gente sempre precisa de renda fixa e sempre precisa de renda variável. Ah, Rufino, mas eu comecei agora, como que eu vou saber se eu sou arrojado? Na vida real, o que a gente vai fazer? Basicamente, você está bem alocado quando você consegue dormir tranquilamente, deitar no travesseiro e ficar tranquilo com a sua alocação. Se você estiver desesperado, a bolsa caiu, meu patrimônio está caindo e tudo mais, você provavelmente está mais agressivo do que deveria estar. Vale mais a pena colocar mais renda fixa na sua carteira. Depois que você tiver um pouquinho mais de experiência, você provavelmente vai conseguir lidar melhor com isso. Você vai entender que apesar de existirem ali as quedas no curto prazo, o que importa mesmo é o longo prazo. Mas então, sendo assim, talvez faça sentido você começar mais conservador, testa ali para ver se, não, tô tranquilo com essa alocação em renda variável e vai aumentando essa alocação em renda variável aos poucos. O mais importante é que os investimentos te tragam tranquilidade. Os investimentos servem para você não servir ao dinheiro. O dinheiro que tem que servir
a você. E é por isso que se você estiver tendo dor de cabeça, isso não tá fazendo sentido, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Alguns fatores que normalmente a gente vai considerar para determinar se a gente é conservador, moderado ou arrojado, além desse conhecimento e experiência que a gente tem, já que normalmente quem tem mais experiência vai tender a ser mais arrojado do que tem menos experiência, a gente vai levar em consideração a idade, por exemplo, porque quanto mais jovem você for, mais arrojado você pode ser, quanto mais velho você for, mais conservador você deveria ser. A gente vai levar em consideração a estabilidade da sua renda. Quanto mais estável ela for, mais arrojado você deveria ser. Quanto mais instável ela for, quanto mais volátil, né? Às vezes você é empresário, às vezes você é autônomo, você deveria ser mais conservador nos investimentos. E também o próprio número de dependentes. Quantas pessoas dependem desse dinheiro? O quanto desse dinheiro você consegue poupar? Quanto mais gente estiver dependendo do seu dinheiro, mais conservador você deveria ser. E quanto menos você conseguir poupar, também mais conservador você deveria ser nos investimentos. Tem um detalhe muito importante que pouca gente fala. Normalmente quando o aluno, o mentorado chega para mim e vem falar que eu quero ter tudo em ações, normalmente é aquela pessoa que tem uma fonte de renda que ela é muito instável, já é o empresário ali que ele quer ser mais agressivo, já é o cara um pouco mais velho que ele já está acostumado com isso, sendo que na verdade deveria ser o contrário. Nossa carteira de investimentos, ela deve equilibrar a nossa vida pessoal, o resto da nossa vida, e não forçar ela para algum lado. Então, se você já tem uma fonte de renda arriscada, seja mais conservador nos seus investimentos. Por outro lado, se você é lá, funcionário público e tal, ganha um salário legal ali, mensal, bem estável e tudo mais, não queira estabilidade nos investimentos também não. Seja um pouquinho mais arrojado nos investimentos. Tenta usar a carteira de investimento para equilibrar a sua vida e não para replicar a sua vida. Muita atenção a isso. Faz sentido isso que eu falei aqui com você? Então eu quero saber, né? Qual é o perfil que você se considera? Conservador, moderado ou arrojado? Deixa aqui nos comentários. Se ainda tiverem dúvidas sobre qual é o seu perfil, me conta um pouquinho sobre você que eu posso te ajudar também. E agora, Rufino, quais são os investimentos melhores aí para cada tipo de perfil? Vou direcionar isso para vocês também. As pessoas que são mais conservadoras devem priorizar na carteira aí os títulos públicos, fundos DI ou mesmo CDBs, LCIs, LCAs, que vão ser produtos que vão ter a proteção do FGC. Assim você vai ter sua carteira ali majoritariamente em renda fixa e menos em renda variável. Quando a gente fala aí de debêntures e tudo mais, que são produtos de renda fixa, mas não tem a proteção do FGC, eu já acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem que analisar um pouco mais. Então, se você tem dúvidas sobre isso, permaneça aí nesses primeiros que eu falei. Por outro lado, se você tem um perfil mais arrojado, aí sim a maior parte da sua carteira deve estar em produtos de renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, investimentos no exterior, quem sabe até um pouquinho aí de bitcoins também, de criptomoedas. Assim você vai conseguir ter uma probabilidade de rentabilidade maior, mas também vai ter uma volatilidade maior na sua carteira. Mas se você realmente for arrojado, você vai ter esse perfil de aguentar essa volatilidade. E no caso do moderado, é o que fica ali no meio do caminho. Então você pode ter todos esses investimentos aí, vai buscar um risco médio ali na sua carteira, mas sempre equilibrando aí todas essas classes que eu falei aqui. Perceba então que existe uma carteira ideal para cada tipo de investidor, para cada perfil. Não existe regra, você é a única pessoa que pode saber exatamente qual alocação faz sentido para você. Por isso é importante você entender sobre todos os tipos de investimento, é importante você determinar exatamente qual é o seu perfil de risco e se tiver qualquer dúvida sobre isso, entra aí nos nossos cursos gratuitos e acompanha aí o conteúdo do nosso canal, que tenho certeza que você vai aprender e vai tomar uma boa decisão. Se você tiver gostado desse assunto, não se esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo também com uma pessoa que você goste, né, e que pode se interessar por isso, beleza? É isso então, mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima!